Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite aos que estão em casa nos acompanhando. É uma alegria recebê-los. É uma satisfação estarmos todos juntos. Sintam-se todos bem-vindos e acolhidos. Iniciaremos então o nosso trabalho desta noite às 8 horas pontualmente. Informamos que os estudos, que são proporcionados pela casa começam esta semana. Aqueles que querem tirar suas dúvidas, aprender, ter mais conhecimento, se tiverem vontade de estudarem conosco, podem conseguir as informações através do nosso Facebook, diretamente aqui na Casa Espírita, e no nosso mural aqui também tem todos os dias e os horários que esses cursos vão acontecer. Serão todos bem-vindos e é sempre bom, estudarmos um pouquinho a doutrina, nutrirmos o nosso espírito com conhecimento, nos tornando melhores e até aprendendo a lidar com as adversidades da vida, Vou convidar todos, então, para que abram os corações, abram as mentes. Nós viemos aqui buscar o alimento do espírito, conhecimento, alguns acolhimento, entendimento de algumas coisas. Então, que possamos aproveitar da melhor forma possível esse momento que nós tiramos para nós. Sendo assim, então, vamos iniciar com a nossa prece. Após a gente faz a palestra e o passe é transmitido no final junto com a nossa oração. Querido Mestre Jesus, Pai Maior, agradecemos a oportunidade de estarmos mais um dia reunidos em Teu nome. Nos colocamos na condição de humildes, abrimos os nossos corações para Te receber Teus ensinamentos, que possamos fazer uso de tudo aquilo que for bom para nós, as nossas mudanças, e que possamos, sempre que possível, retornar aqui na Sua casa para receber as energias benfazejas, acalmarmos os nossos corações, as nossas mentes, nos tornando um pouquinho mais fortes e com esperança dos dias vindouros. Pedimos então a espiritualidade presente, que acompanhe o nosso trabalho como sempre acompanha, que ele possa ser de muita paz, de muita luz e benéfico para todos que aqui se encontram. Sendo assim, iniciamos os trabalhos desta noite. A palestra desta noite será, o tema, será o casamento como instrumento de progresso. Quem vai palestrar para nós é a trabalhadora da nossa casa, a Karina Costa. Seja bem-vinda. Vamos lá para o nosso palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, ao pessoal de casa também que nos acompanha, sejam bem-vindos. É uma alegria poder estar aqui, falando um pouquinho, mais um tema tão assim que pode nos ajudar muito na nossa vida, a luz da doutrina espírita. Então, vamos iniciar, como a Débora nos trouxe, o tema de hoje é o casamento como instrumento do progresso. E para falar sobre esse tema, a gente fez um apanhado, no Livro dos Espíritos, unindo um pouquinho então da lei de reprodução com a lei de progresso. Então, assim, uma coisa é certa, amigos, nós somos seres que viemos para este mundo para nos unirmos, Deus nos criou para não sermos sozinhos, para termos alguém em nossa vida junto com nós, dividindo a nossa vida, E sabemos que as nossas maiores provas estão aonde? Onde é que a gente sempre escuta que estão as nossas maiores dificuldades, nossas maiores demandas? É no nosso lar, é com a nossa família. São aquelas pessoas que mais a gente conhece e que são as que mais nos conhecem também. Então, sim, o casamento, ele é um grande instrumento de progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 696, nos diz que abolir o casamento da nossa sociedade seria o mesmo
que retornar à vida dos animais. E Kardec comenta também nessa mesma questão que abolir o casamento seria o mesmo que retornar à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo até mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Um ponto importante também é que optar por viver sozinho, ao olhar de Deus, é visto como um desagrado, quando essa atitude ela é baseada no egoísmo. Exemplo, vou viver sozinho porque não quero me incomodar com ninguém. Ou, vivo sozinho porque ninguém é bom o bastante para viver comigo. Porém, o celibato, que é o ato de se manter solteiro, quando reflete a intenção de servir à humanidade, é diferente de quando se fala em egoísmo. Todo sacrifício pessoal possui mérito quando é feito para um bem geral. Isto está na questão 699 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes temos um olhar limitado para o casamento. E por que eu digo limitado? Porque temos uma relação com o nosso marido, com nossa esposa, né? E dentro dessa relação a gente tem alguns desentendimentos e aborrecimentos, que às vezes a gente nem sabe o porquê, mas a gente se incomoda, a gente não se fecha, né? Só sentimos que o meu parceiro ou a minha parceira, aquele que eu escolhi para viver comigo, para dividir essa existência, ele tem atitudes que me incomodam muito, que me tiram do sério, né? E por que motivos? Por motivos muitas vezes bobos, né? Motivos do nosso cotidiano, como afazeres de casa, como quem vai no supermercado, né? Quem vai lavar a louça hoje. Então, assim, são detalhes, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, que causam, às vezes, muito transtorno entre o casal. Enfim, situações, né, que precisam ser feitas e que causam discussão. E daí, às vezes, né, a gente tem muito aquela questão de se comparar, né, com o outro. E aí eu olho pro lado e vejo casais que parecem, assim, que se dão muito bem. Parecem que aqueles casais, assim, que foram feitos literalmente um pro outro, né? Aí eu paro e penso, deve ser fachada, não é possível, né? Devem brigar horrores quando eles estão sozinhos. Mas não. Enquanto eles estão sozinhos, na intimidade deles, né? Eles seguem sendo amigos, eles seguem sendo cúmplices e seguem sendo bons companheiros. Mas então, por que será que isso existe aqui? Por que há uniões tão bem resolvidas, né? Que a gente enxerga e diz, meu Deus, que maravilha isso. E outras que as pessoas vivem umas com as outras em turbulência. Para responder isso, vamos primeiro esclarecer o que é o casamento na visão espírita. O casamento, ele é a união de dois espíritos com o objetivo de promover a evolução de ambos. Então, aqui a gente já percebe que não estamos num casamento a passeio. E que aquela pessoa, né, que está lá comigo, dividindo a mesma casa, né, tem algo para me ensinar e eu tenho algo para ensinar para ela, né? Existe um motivo muito maior do que a gente pensa para a gente estar junto. Mas então, se o objetivo ele é o progresso, por que às vezes a relação com o meu par é tão difícil? Né? Porque até então eu saber que é o progresso, ok, mas por que mesmo eu sabendo é tão difícil? Né? Por que a gente ainda tem tanta dificuldade de convivência, embora exista, a gente sente, né, que existe uma vontade muito grande da gente estar junto, mas a gente briga, a gente se desentende, por que é tão difícil? Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, classifica o casamento em 5 tipos. Aí eu peço aqui atenção para que a gente possa tentar identificar aí o nosso casamento, aqui nesses 5 aqui, né? Vamos ver se a gente se acha. Casamentos acidentais são aqueles decorrentes de um encontro de almas pouco evoluídas, atraídas momentaneamente e sem identificação espiritual, em uniões não previstas lá no nosso planejamento reencarnatório. Decorrem, então, de um imprevisto, de uma atração momentânea, de interesses pessoais, financeiros, uma fuga do lar, né? Então, assim, não aguento mais morar com a minha família, vi nessa pessoa a chance de eu sair fora. Uma união muitas vezes imposta pela família ali, quando a gente vê em algumas culturas os casamentos arranjados, né? Enfim,
ou ainda por vaidade, por luxúria e todos os instintos inferiores. E esse tipo de casamento, ele ainda é bastante comum aqui na Terra. Depois a gente tem os casamentos provacionais. O casamento provacional é quando há um encontro dos espíritos para o reajustamento. Constam no planejamento reencarnatório e são os mais frequentes aqui na Terra. Por isso, vemos as dificuldades do relacionamento entre os parceiros e as dificuldades, se não trabalhadas, elas podem trazer tragédias familiares. É uma união que decorre da misericórdia divina, porque com o convívio diário entre esses dois corações que estão com esse compromisso, né, da prova, trabalha-se então o perdão e o amor sincero nas lutas da vida. E o Espiritismo, ele auxilia muito essas uniões, dando força espiritual aos parceiros para que o bem sempre prevaleça. A gente tem os casamentos sacrificiais. Aqui há o encontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de quê? De se redimir a que se equivocou durante a caminhada. Né? São almas espiritualmente opostas. Uma mais esclarecida, que se voluntaria para auxiliar a retardatária na evolução espiritual. E por isso é um sacrifício. Os casamentos afins são os decorrentes da lei de afinidade. São espíritos amigos e mais esclarecidos espiritualmente, reencontram-se para a consolidação de afetos na Terra. O número de casamentos afins aqui é bem menor, mas eles não deixam de existir. Esses casamentos afins é aqueles que a gente falou ali no início, né? Eu olho para aquele casal e digo, meu Deus, se dão tão bem, parece que foram feitos um para o outro, a afinidade é incrível. É bem provável um casamento afim. E os casamentos transcendentes são bem mais raros, comparados com os afins, porque eles decorrem de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais, ou seja, eles têm um objetivo muito além dessa existência. A união destes espíritos objetiva realizações em prol da humanidade, com uma finalidade superior, muito além dos nossos interesses pessoais egoístas. E estes espíritos, pela evolução alcançada, trabalham pelo bem e trazem uma felicidade muito acima das paixões e das vulgaridades terrenas, pois decorre de um amor puro e verdadeiro. Então, esses foram os 5 tipos de casamento, né, ditos aqui no livro. E o casamento acidental, eu trago que ele terá um fim, né, que foi o primeiro que eu falei, ele terá um fim aqui nesta existência. Por quê? Porque toda relação movida por interesse, onde não exista um amor verdadeiro, ela não segue o curso para o plano espiritual, né? Pois não é uma relação de espíritos afins. Aqui na Terra, muitas vezes, a gente vai acabar se relacionando com as pessoas diferentes de nós, justamente para que nós possamos aprender e ensinar algo. Já lá no plano espiritual, a nossa verdadeira casa, a nossa vida ela é rodeada das nossas afinidades, dos nossos verdadeiros amores. Daí a importância, né, eu aqui como encarnado, nesta existência, de eu já ir observando, né, com quem que eu tô me afinando, com quem que eu tô me sintonizando aqui, né, tanto em pensamento quanto em atitudes. É natural que nós, em algum momento, nós vamos passar por todos esses tipos de casamento, tá? Normalmente a gente fica um bom tempo vivenciando os primeiros, que é o acidental e o provacional, até haver então um merecimento para desfrutarmos de uma união construída com base na afinidade superior ou no amor que transcende a existência corpórea. O casamento, ele significa, portanto, uma oportunidade sublime de ajuste e, em menor incidência, consolidação dos laços de afinidade e amor. Então vamos pensar, a gente lá no nosso planejamento reencarnatório, a gente veio com uma proposta, né, de nos unirmos a uma pessoa, com uma prova bem estabelecida do que a gente precisa cumprir ao lado de uma pessoa, e ela com nós. No momento que a gente consegue ser resignados, passar com amor por essa prova, a gente volta para o plano espiritual, seguindo com este nosso amor e com os nossos laços cada vez mais fortalecidos, né? Porque a gente conseguiu vencer a prova aqui, então a gente vai se fortalecendo cada vez mais a nossa união.
Durante a união, há uma possibilidade do resgate. E assim fortalecemos ainda mais a relação e o progresso, ele acontece. Através do esclarecimento da doutrina, então a gente tem a oportunidade, então, de conhecer, né, esses tipos de casamentos e tentar identificar neles, né, qual é o casamento que eu tenho para mim, né, o que eu estou no momento. Se eu estou em uma relação provacional, a qual as chances são muito grandes, porque a gente vive no mundo de provas e expiações, né, então através desse conhecimento, eu tenho a condição de olhar para o meu parceiro ou para minha parceira e ver nele um espírito que está no mesmo barco que eu. Ou seja, ele necessita, assim como eu, de compreensão, de tolerância, de respeito, de amizade e, sobretudo, de amor. Pois a nossa carga aqui, as nossas brigas, as nossas desavenças do dia a dia que a gente tem como casal, ela vai muito além disso, né? E por isso que muitas vezes parece ser tão difícil conviver a dois. Então agora a gente já sabe que quando a gente se incomoda com a respiração do outro, né, a gente se incomoda com qualquer coisa que a pessoa faça, a gente entende que não é mais só daqui, né? A gente está captando coisas assim que a gente já vem de outros tempos, né? Por isso que às vezes é tão difícil. E também nós precisamos lembrar que essas duas pessoas, né, que se uniram no casamento, né, que estão juntas, possivelmente elas receberão no seu lar outros seres, né, que também trazem consigo, na maioria das vezes, débitos do passado que precisam ser resgatados ali naquela família, né, como por exemplo os filhos, né. Então, neste momento a gente entende que não é mais somente o casal, né, são duas pessoas, né, com a tarefa de desenvolver um outro ser, né, e passar para eles valores morais, né, desenvolvimento intelectual, enfim, ensinamentos e, sobretudo, amor. Precisamos ver, né, acho que cada vez mais, o nosso lar como um templo sagrado, né, cuidar da nossa casa, pois é dentro da nossa casa, né, que a gente recarrega as nossas energias. A gente não recarrega em casa, a gente recarrega em casa. Na rua, a gente recarrega em casa. E muitas vezes a gente sai de casa porque em casa a gente está se incomodando, né? Então a gente busca em casa esse consolo, né? E esse recarregar de energias, né? Porque é em casa que a gente dorme, é em casa que nós temos conversas particulares e é em casa que a gente toma decisões importantes no momento que a gente conversa com a nossa família. Promover então a harmonia no lar, ela é fundamental para uma boa convivência da família, pois sabemos que além dos nossos resgates encarnados, nunca estamos sozinhos, né? Então precisamos avaliar muito bem para quem que a gente está abrindo a porta da nossa casa. Os meus pensamentos e as minhas atitudes, elas determinarão muitas vezes isso. Como será o lar de casais que só brigam e discutem? Né? Que espírito será que estão sendo atraídos para dentro deste lar? Né? E não é só brigar, não é só o que eu falo, mas é o que eu penso. Né? Porque às vezes assim, a pessoa faz alguma coisa pra mim, eu tô com o olho que eu tô fuzilando, minha cabeça tá pensando horrores, mas eu tô quieto. Tu tá pensando, as coisas estão acontecendo e a gente tá atraindo pelo pensamento. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos para o progresso moral da humanidade. E com isso, são grandes adversários em qualquer relação, seja qualquer relação. E no casamento ele não é diferente. Como se dá o progresso do espírito no casamento? Toda vez que colocamos o amor acima do orgulho e do egoísmo para com o outro, ocorre o progresso. Quando conseguimos ouvir sem a intenção de já responder, né, no intuito de ganhar a briga, de ser superior, já é um progresso. Quando conseguimos calar em um momento de raiva, né, quando o meu comentário ele só serviria para piorar mais ainda a briga, mais ainda a situação, né, quando eu consigo refletir, reconhecer que eu também erro, né, e pedir desculpas, quando eu também consigo baixar o meu orgulho e aceitar as desculpas, né, e perdoar, né, que também é importante, a gente avança um pouquinho, né, na escala da evolução.
Carregamos conosco mágoas que muitas vezes são desnecessárias. E ao invés de perdoar de coração, nós esperamos a oportunidade para se vingar daquele que nos feriu, pagando com uma moeda tão antiga que dizia olho por olho, dente por dente. E vamos pensar que se a gente vive numa casa com o nosso parceiro ou parceira, que aquela pessoa nos conhece, às vezes são os que mais nos conhecem, a nossa família, né? A que ponto chega, que a gente pode chegar quando a gente usa um conhecimento que eu tenho do outro para me vingar dele, né? Para ferir ele. Então eu uso algo que ele vulnerabilizou para mim para dar o troco. E é uma coisa que a gente já tem que começar a pensar que nós podemos mais que isso, né? Isso não nos cabe mais. Nós podemos ser muito melhores do que isso. Temos muito das nossas relações um instrumento de posse. Muito comum hoje em dia a gente enxergar relações com pessoas excessivamente dependentes emocionais umas das outras, né? Onde a gente escuta muito o meu marido, a minha esposa. O problema aqui, né, não é o meu e a minha, não é o pronome que a gente está usando, né? Porque isso a gente aprendeu a falar normalmente, né? Meu, minha, meu marido, minha esposa, meu lápis, meu filho, minha caneta, enfim, minha roupa. Não é isso a questão. A questão aqui é a minha intenção, né? O que eu estou colocando em cima disso. Então, o que há de fato no meu coração? Colocamos aquela pessoa como nossa e esquecemos que ela tem necessidades como um ser individual. E muito do progresso do espírito se dá assim. Eu realizo progressos individuais necessários para a minha evolução. Porque a nossa evolução não está atrelada exclusivamente ao do nosso companheiro. No livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, refere que os objetivos a serem atingidos no casamento são o suporte aos outros. Suporte aos outros. Seriam o estabelecimento de vínculos de amor, compreensão e fidelidade. Vejamos que suporte é muito diferente de dependência, retenção ou controle do outro. É sobre ambos terem espaço na relação para falar o que pensa e o que sente. Liberdade de ir e vir. Devemos promover uma relação de parceria, de cumplicidade, deixar livre é sinônimo de confiança, maturidade e amor próprio. Lembrando que liberdade aqui não tem nada a ver com relação aberta ou com um desejo de traição. Pois, como se refere no Livro dos Espíritos, na questão 701, a poligamia é uma lei dos homens, cuja a abolição marca um progresso social. O casamento, aos olhos de Deus, deve ter como base a afeição dos seres que se unem. E na poligamia não existe afeição verdadeira, apenas existe sensualidade. Temos o livre-arbítrio e seremos responsáveis por todo o mal que causarmos ao outro, principalmente sobre aquele que confiou em nós. Em qualquer relação onde há respeito, diálogo, o amor ele vai prevalecer e ambos saem ganhando. E é isso que se espera de nós lá no nosso planejamento reencarnatório, quando viemos para cá cientes das dificuldades que passaríamos e nós aceitamos, porque lá quando a gente aceitou fazia sentido para nós aceitar, por mais duro que fosse. Quando a gente chega aqui, o mundo nos apresenta uma outra realidade. A gente se envolve porque temos essa tendência e acaba que nos distraímos, né? E muitas vezes nos perdemos. Este mundo, então, ele nos apresenta muitas possibilidades, né, de erros, e só através das leis do Cristo podemos buscar nos manter no caminho da evolução. A lei do progresso, ela é inevitável. Dessa forma, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos progredir e nos tornarmos espíritos puros. Que possamos usar esta existência em prol dessa evolução. Temos aqui uma oportunidade e Jesus espera de nós, né, que nos dediquemos e não desperdicemos essa dádiva que é estar aqui. Pois o progresso se constrói aqui na Terra. É como se eu fosse fazer uma prova. Como é que a gente se prepara para uma prova muito difícil? Né? A gente estuda, a gente se dedica, a gente abre mão de coisas da nossa vida para estudar para aquela prova que a gente quer muito passar.
né? Então a gente deixa de fazer coisas, né? E aqui a ideia é trazer para vocês, deixo de fazer também coisas erradas, né? Coisas que estão ao contrário da lei de Deus, né? E que o mundo material me convida a fazer, né? E essa prova nós nos preparamos e fazemos aqui na Terra. Mas o mérito da aprovação, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, tudo que nós abdicamos e relutamos, será sentida lá no plano espiritual. Que através dessa prova bem feita, a gente evolui. É como se promove um funcionário correto e dedicado aqui na Terra, através do mérito, da meritocracia. Nosso grande objetivo aqui é vivenciar o que o apóstolo Paulo anuncia em uma carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Ele diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é como se um fluxo de luz brilhante estivesse em nossa direção no momento em que nós estivéssemos agindo com amor. E isso em qualquer lugar que nós estivermos. Quando estivermos agindo com amor, a gente tem incentivo para isso, né? De Deus, Jesus, espiritualidade superior. Façamos dessa mensagem um instrumento de força e de inspiração, que possamos fazer essa luz brilhar e se fortalecer dentro de nós, porque nós temos essa condição. Deus nos criou para o amor. Que possamos transbordar amor em nosso casamento com aquele ou aquela que ali foi plantado, para que juntos pudéssemos caminhar em direção ao progresso. Praticar delicadezas simples, como cuidado, como ouvir, né, o que o outro tem a dizer, se colocar à disposição para ajudar, né, se conhecer e buscar conhecer a pessoa que está conosco. Muitas vezes eu não me interesso em conhecer quem está comigo, e o fato de eu não conhecer o outro faz com que eu possa ter expectativas demasiadas em relação a ele, né? Então eu espero demais do outro e eu acabo me frustrando porque ele não tem a condição de me dar o que eu esperava dele, né? E a gente acaba se frustrando quando isso acontece, né? Então no momento que eu conheço a pessoa, eu também tenho esse entendimento de até onde eu posso também, né, esperar ou exigir dessa pessoa, né? O casamento, ele se faz presente para caminharmos juntos em prol de um bem maior. Devemos valorizar o nosso relacionamento, que possamos usar ferramentas da nossa doutrina para potencializar essa luz, como a prática do Evangelho no lar, que tem um poder incrível de melhorar a atmosfera do nosso lar e dos arredores, praticando o perdão das ofensas, a indulgência com as imperfeições e a benevolência com os erros do próximo. O irmão Saulo, no livro Na Era do Espírito, fala que o casamento deve efetuar-se por amor e não por conveniência de qualquer espécie, e nos refere à importância do cultivo do amor. Quando um lar se forma no cultivo do amor, as decepções que podem surgir têm um remédio no próprio amor. Quem ama sabe tolerar e perdoar. Até porque, se nós temos esse entendimento, né, a gente reduz também as nossas frustrações, porque entendemos que todos nós erramos. Então, a partir de hoje, vamos nos observar, né, e trazer para a nossa consciência. Será que a forma como eu trato meu esposo ou esposa é a forma como eu permito que ele me trate? Porque isso também é importante, né? Às vezes, a responsabilidade de como o outro me trata, às vezes é minha, porque o limite quem dá é nós, né? Então, eu dou o limite de como eu gostaria de ser tratado. Assim como eu trato o outro é responsabilidade minha também. Ou seja, não adianta a gente querer apontar um para o outro. A responsabilidade de tudo é sempre nossa com nós mesmos, né? E será que a relação que eu tenho hoje, né, como casal, como família, é a relação que eu me comprometi, né, lá no plano espiritual? Será que Jesus espera de nós essa relação que nós temos hoje como casal? Com as nossas ações, somos e seremos bons exemplos para os nossos filhos? A gente sabe que as crianças aprendem pelo exemplo.
Somos hoje o par que eu desejasse para o meu filho ou para a minha filha? Nós sabemos que nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? Então eu desejo que o meu filho tenha uma esposa como eu sou para o meu marido, ou vice-versa. E para finalizar, e com uma reflexão, para trazermos também, né, para a nossa vida, tanto no casamento como para as demais relações. As pessoas, elas são apenas espelhos umas das outras. Não se pode amar ou odiar alguma coisa ou pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. Por isso que é mais fácil eu amar e me relacionar com quem concorda comigo, e da mesma forma que é mais fácil eu querer distância, né, daquele que me traz ações, né, que me despertam o meu lado sombra, né, aquele lado que eu não quero ver. Então, muitas vezes, o que eu reclamo no outro, eu faço igual, só que eu não percebo. Muitas vezes, o que eu reclamo no outro, eu sou igual, mas eu não consigo enxergar isso, porque olhar para dentro e olhar para as nossas dificuldades dói bastante. E às vezes a gente não quer enxergar, né? E como é uma coisa que incomoda, é uma coisa que dói, eu quero distância. Pensando que refletimos uns aos outros, entendemos que não temos a condição e nem devemos ter a pretensão de mudar alguém. Se eu não gosto numa atitude, né, ou em algo que alguém faça, eu mudo primeiro. Mudando a minha forma de agir, né, será possível ver a transformação acontecer no outro. Quanto mais eu me conheço, mais paciência e tolerância eu sou capaz de ter com as imperfeições do meu companheiro. A família, que se inicia na união entre duas pessoas, é a base da sociedade. E quando deixamos a família de lado, prejudicamos o progresso. Então a família é o topo. Vemos o outro materializado como meu marido ou como a minha esposa. Só que também devemos lembrar que estamos diante de um irmão nosso, filho do mesmo pai e irmão de Jesus. Façamos ao outro o que gostaríamos de receber e certamente teremos uma relação com muito mais harmonia, equilíbrio e amor. Muito obrigada pela atenção de vocês. Débora. Obrigada. Obrigada, Karina. Eu acho que esta palestra, ela fica, acho, não tenho certeza, ela fica gravada. Vocês podem compartilhar com os cônjuges que não estiverem aqui, para aqueles que também precisam, né, aprender tudo que foi passado aqui hoje, porque uma coisa é certa, né, fácil não é, mas não é impossível. Então, que seguimos, assim, tentando no caminho do bem, sempre progredir, né. Vou pedir então aos médios que se coloquem a postos, que a gente possa então fazer a nossa prece de encerramento e receber as energias que aqui viemos buscar. Agradecemos os ensinamentos tão preciosos desta noite, onde aprendemos a nos relacionarmos com nós, com o próximo, onde aprendemos que exercer o amor sempre será a melhor saída, que nos perdoarmos e perdoarmos o próximo e estarmos em paz é um diamante. Agradecemos pela oportunidade de estarmos nutrindo o nosso espírito. Agradecemos aos espíritos benfeitores que estão conosco nesse momento, derramando sobre nós as energias benfazejas que aqui viemos buscar, que possam ser levadas também a todos aqueles que endereçarmos os nossos pensamentos neste momento, a todos os lugares aonde possam estar passando pessoas por sofrimento, por tristezas, por lágrimas. Que as energias de paz, de amor, de luz, de esperança possam ser emanadas a nós e ao nosso planeta. Que possamos sentir em nossos corações
o amor de Jesus, que possamos sentir que nunca estamos sozinhos. Que esta casa, uma casa de paz, de amor, de luz e de caridade, sempre está aberta para nós. Que possamos sempre estarmos aqui para nos fortalecermos e nos tornarmos um pouquinho melhor. Sendo assim, com os nossos corações gratos, finalizamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Que todos possam ir para os seus lares com muita paz e muita luz. Boa noite a todos. Vamos.